do Parlamento, da Câmara Municipal. E, em nome da escola, eu agradeço a presença de vocês e dos palestrantes que vieram aqui essa noite para o lançamento da História das Legislaturas Contemporâneas, que estão sendo publicados numa versão digital, volume 2, 3 e 4, e acho que já estão disponíveis no site do Centro de Memória aqui da Câmara. Depois o Pedro vai mostrar direitinho. Pedimos, o vereador Antônio Donato e a professora Rosana ainda não puderam comparecer, tiveram contratempos, pediram desculpas, a gente vai aguardar, talvez eles consigam chegar a tempo do evento. Eu vou aproveitar para chamar à mesa o Pedro Campos, que é coordenador da Escola do Parlamento aqui da Câmara e é quem, de fato, pegou o projeto da publicação agora em mãos. Esse finzinho aqui. O Birajara Prestes, gostaria de chamar à mesa também, doutor em História Social pela USP, consultor técnico legislativo aqui da Casa e representa o Centro de Memória da Câmara Municipal de São Paulo. Alexandre Hecker, que é doutor em História Social pela USP, professor da Unesp e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, organizador do volume 3 dessa nossa coletânea. Não estão presentes aqui, como eu falei, a professora Rosana, que é doutora em História pela PUC, professora do Mackenzie também e da PUC, organizadora do volume 2, e que não pôde comparecer, mas deixou um texto com o Pedro, que foi a Gabriela Nunes Ferreira, doutora em Ciência Política pela Unifesp e que é a organizadora do volume 4. Eu deixo com o Pedro a partir de agora. Mais uma vez, em nome da Escola do Parlamento, agradeço a presença de todos vocês. Uma boa atividade. Bom, gente, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Essa é uma iniciativa da Escola do Parlamento em conjunto com o Centro de Memória e que contou com o apoio da Câmara como um todo, da Câmara Municipal, seja do setor de comunicação, seja do setor de documentação, seja, enfim, do setor de contratação, que auxiliou a gente em toda a estruturação desse projeto. Né? A minha fala vai ser bastante curta, porque eu acho que a ideia aqui é que os professores possam apresentar um pouco do panorama do que foi pensado para cada uma das coletâneas, mas eu queria pontuar alguns elementos que constituem a história desse projeto na Câmara. Né? Então, nós estamos fazendo o lançamento aqui do volume 2, 3 e 4 da História das Legislaturas, né, que é uma coleção que foi pensada pela professora Carla Reis Long e pelo jornalista Luiz Carlos Casadei Manichini, ainda durante a presidência do vereador Polici Neto. Né, a aprovação do segundo volume, que é o que a gente está fazendo o lançamento aqui, foi feita também em 2012, então tem apoio institucional da mesa diretora para que a gente pudesse fazer toda a atividade de pesquisa, de organização das informações, da contratação dos pesquisadores para a elaboração dos artigos e da editoração do material para que ele pudesse se transformar então em um livro. Né? Então a gente reconhece um conjunto de esforços que passaram pelas presidências tanto do vereador Polici Neto, do vereador José Américo, do vereador Antônio Donato, e especificamente as diretorias da escola que foram presididas pelo Roberto Lamari, o Eros Beletato, que se encontra aqui presente. Eu queria agradecer enormemente a presença, e do diretor Cristi Ganzer de Pato. A atual gestão da escola, representada pelo diretor-presidente Humberto Dantas, que não pôde estar presente por um compromisso. Nós não tivemos atuação nesse trabalho. De certa maneira, a gente já recebeu ele concluído e o nosso esforço durante esse período foi de viabilizar, de certa maneira, a publicação do material, o que infelizmente a gente não conseguiu fazer em formato de papel, mas a ideia aqui desse lançamento é a gente poder mostrar, inclusive, um outro material que a gente começou a pensar a partir dessa publicação. Né? E aí, então, continuando o que eu quero ressaltar, queria também lembrar da importância da coordenação, e aí do ponto de vista da escola,
do Milton Belintani, da Karina Florido Rodrigues e da Lara Mesquita Ramos, que foram pessoas que se responsabilizaram pela organização dessas atividades do ponto de vista da escola. Agradecer também pelo trabalho do Alexandre Lisseski como o anterior coordenador de publicações, que também teve bastante importância nas discussões de como que a gente ia organizar essas publicações. E, como eu falei, então, esse trabalho ele envolveu tanto a iniciativa do projeto, que era de conhecer a própria história da Câmara, e todo um conjunto de coisas que que começaram pelo convite de organização dos volumes. Então, a professora Rosana Schwartz convidada para organizar o volume 2, o professor Alexandre Hecker para o volume 3 e a professora Gabriela Nunes no volume 4. Né, isso despendeu bastante trabalho também do setor de documentação para organização e coordenação das atividades de pesquisa histórica, organização das atas. Acho que o Bira vai falar um pouco mais do que foi esse trabalho. E aí, a partir disso, com base nessas informações, todo o trabalho dos autores, né, que produziram seus artigos para compor essa coletânea que a gente lança como um todo. Esse trabalho, né, ele conjuga o esforço de cerca de 16 pesquisadores, entre pesquisadores mais jovens e outros mais experientes, sem contar os assistentes de pesquisa, eventualmente que aparecem nos créditos, os estagiários, né, e esses pesquisadores são vinculados a instituições como a PUC de São Paulo, Mackenzie, a Unifesp, a Unesp, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do ABC, a Federal do Rio Grande do Sul, a Federal do Rio de Janeiro, e representa também um diálogo interdisciplinar das áreas de História, de Direito, de Ciência Política, que, na nossa opinião, enquanto escola, representa esse movimento de consolidação da própria escola como um locus permanente de diálogo da academia com o Poder Legislativo Municipal. Né? E também um compromisso da Câmara de preservar a sua própria história e a história da cidade. Né? Então, antes da gente passar a palavra, a gente queria então fazer o lançamento do vídeo que a gente preparou, e que é uma atividade que a gente pretende tornar ela permanente. Isso a gente teve um apoio muito grande da TV Câmara de São Paulo, da assessoria de comunicação da presidência, para viabilizar também, que se trata de um conjunto de entrevistas com os autores dos artigos, que vão contar um pouco sobre o que foi, o que representa cada um dos seus artigos, o que está sendo discutido, o que está sendo debatido, de maneira que a gente possa alcançar um público mais amplo, porque, se de certa forma a revista ela sinaliza esse diálogo com a academia, e os textos a gente pode observar, e vocês vão poder observar quando acessarem no site, que eles têm esse caráter acadêmico. Os vídeos, eles representam essa possibilidade da gente fazer com que públicos leigos e públicos amadores interessados possam, num primeiro momento, ter contato com essas publicações, com esse material, e aí, a partir disso, visitar o site do Centro de Memória, conhecer essas iniciativas e continuar a acompanhar as atividades de pesquisa permanente da escola. Né? Então, eu vou pedir ajuda aqui para a equipe para a gente colocar o vídeo. E depois do vídeo eu vou passar a palavra aqui para o Alexandre Hecker e depois para o Bira. Qual é aqui? Acho que eu tenho que sair daqui. O som está funcionando normal, né? Acho que não. Bom, podemos... A Câmara Municipal é um observatório da cidade. Uma radiografia do pensamento político dos vereadores da cidade de São Paulo na segunda metade da década de 50. Entendemos como chegamos a ter a cidade que temos hoje. Uma
das coisas que a gente percebe na política municipal é essa descontinuidade que havia, porque desde 1930 os prefeitos da cidade eles eram escolhidos, não pelo voto popular, mas eram escolhidos pelos governadores. E por alguns períodos, governadores que eram indicados pela presidência. Então, os prefeitos, alguns deles ficaram por períodos curtos. Os vereadores criticavam bastante essa situação da cidade e exigiam que houvesse um planejamento, que houvesse uma diretriz para a cidade. Muitos problemas da cidade, muitos problemas que nós temos hoje na cidade, as bases desses problemas já estavam lançados nesse período dos anos 40, dos anos 50, né? Então hoje nós colhemos o fruto, né, o resultado da falta de planejamento que existiu em outros períodos. Todas essas questões, esse movimento da cidade, de crescimento do centro, de expansão gradual para as periferias, os esforços de tentar articular o transporte para chegar nessas periferias, isso faz com que a população reclame bastante, apresente uma série de reivindicações sobre a má qualidade do transporte, sobre a falta de asfalto nas vias públicas, sobre a falta de saneamento. A população começa a entender que eles tinham direitos que precisavam ser atendidos pelo poder público. Os vereadores apontavam necessidades dos bairros e apresentavam ao prefeito, exigindo que o prefeito atentasse, né, e dirigisse esforços para a solução desses problemas. Eu sinto que paira meio que no ar uma questão: por que as crianças não se faz a história, não só de São Paulo, mas de qualquer cidade, sem as crianças? E que é sim possível percebê-las, não é, atuantes nessa cidade. À medida em que a Câmara Municipal, sua edilidade, se interessa e muito pelas questões sociais que estão presentes na cidade, inevitavelmente ela acaba vislumbrando as crianças nesse espaço. Lendo todo esse material da Câmara Municipal, a gente percebe o quanto São Paulo nos é dada a conhecer pelos passos das próprias crianças. Como diz um dos vereadores, nós temos mais de 50 mil crianças abandonadas. Discutir quais projetos são necessários para resolver a questão da infância na cidade. O Jornal do Comércio, nos anos 20, dizia que, em uma de suas matérias, dizia que a rua, ou as ruas em São Paulo, eram o quintal das crianças. Várias práticas aconteciam, né? Do brincar, passando pelo esmolar, chegando muitas vezes a algumas infrações, como furtar objetos dos passantes. A problemática da infância, ela se abre num leque de questões, e o quanto ela tem uma permanente atualidade. E a mim foi muito prazeroso produzir esse capítulo e perceber como, de alguma maneira, toda a história de São Paulo estava ali presente naquele momento. As festas do 4º centenário, como se elas fossem uma continuidade
da luta dos bandeirantes, como se elas fossem uma continuidade da Revolução de 32, de São Paulo, lutando pela democracia. E tudo isso foi visto pelos vereadores como uma digressão, um equívoco, na medida em que a cidade tinha dezenas de problemas que precisariam ser resolvidos e que naquele momento não estavam sendo tocados. E eu tenho muitos amigos um pouco mais velhos que eram meninos naquela época, que ficaram encantadíssimos com a chuva de prata e ouro, por exemplo, que ocorreu no Anhangabaú, enfim, com a missa campal no dia 25 de janeiro, na Catedral de São Paulo, então recém-inaugurada. A festa foi parnasiana, a festa foi conservadora. Não fizeram parte do quarto centenário os imigrantes, os negros. Não há negros representados ali, não há indígenas. A desgraça, a calamidade estão aos nossos olhos para quem quiser ver. Convido vossas excelências que cheguem aos bairros pobres, visitem as favelas e vejam essa cidade que é tida como a mais rica do Brasil. Este é o verdadeiro espetáculo dessa cidade, no ano da graça do seu quarto centenário. Não tem água, não tem luz em São Paulo e o pessoal quer ficar fazendo festa. E, infelizmente, para nós que somos pósteros deles, essas questões ficassem muito mais no nível da denúncia do que no nível da solução dos problemas propriamente da cidade. É muito mais uma história de continuidade de problemas do que rupturas. Desenhava-se a arquitetura de uma cidade muito bem organizada, uma cidade para os seus cidadãos, uma cidade afável, amigável, uma cidade com transporte, etc. Estava tudo lá. Não foi feito. Mas isso é uma outra questão que extrapola propriamente o nível do parlamentar, da proposta. E isso está bem representado na Câmara Municipal daquele período. É estudando a história, é se interessando pela história do município, que você pode construir uma ponte com a contemporaneidade. É impossível que você resolva problemas atuais sem ter uma noção do desenvolvimento desses problemas ao longo da história anterior, da história da cidade. Quando nós olhamos para esse passado, esse período da década de 50, que é um período de grande crescimento da cidade, nós conseguimos identificar ali muitas raízes de problemas que nós enfrentamos hoje. É muito importante que se possa perceber o quanto a Câmara Municipal ela é um locus de discussões que não são vazias, ou que não podem, não devem ser vazias. Nos sentimos participando de um projeto de democratização mesmo da cidade, no sentido de que conhecer a sua história é resolver os seus problemas. Eu acho importante que a Câmara Municipal hoje tenha projetos como esse, que é um projeto, não é, que representa um compromisso com a sua própria história. É muito interessante quando dirigimos o nosso olhar para o nosso espaço, para a nossa localidade, para os nossos problemas. Isso nos torna mais responsáveis sobre aquilo que nós temos que fazer hoje, sobre o nosso papel hoje e sobre os rumos que temos que dar à política na cidade de São Paulo hoje. Bom, gente, aqui acatando a sugestão do professor Alexandre Hecker, eu queria convidar à mesa, já que a gente teve essa mudança de formato, a professora Esmeralda e o professor Marcos Nepomuceno, se eles quiserem, se eles puderem se dispor, eventualmente, falar um pouquinho Vão ser do seu obrigados trabalho. a falar também, tem que falar. Não basta escrever, tem que falar. Por favor. E agora eu passo a palavra ao Birajara, que é nosso, enfim, como o Matheus já apresentou,
nosso supervisor do arquivo, nosso historiador oficial da casa e como representante do Centro de Memória, que é parceiro nosso nessa iniciativa. Obrigado. Minha fala vai ser breve aqui, né? Nós já falamos ali bastante, mas eu gostaria só de pontuar algumas coisas, principalmente para quem não é aqui da Câmara, para entender um pouco do funcionamento aqui, da organização dos materiais que servem de subsídio para essas pesquisas. Nós temos aqui, e aqui meu nome aí está até indicado como membro do Centro de Memória. Quando nós falamos em Centro de Memória aqui na Câmara, nós não estamos falando de uma unidade, de um departamento aqui dentro da instituição. O Centro de Memória foi resultado de um esforço de colaboração entre diferentes áreas. Áreas que têm já o seu trabalho vinculado a diferentes atividades e, sobretudo, a memória da instituição. Então, nós temos a Secretaria de Documentação aqui na Câmara, que é formada pela biblioteca, pelo setor chamado Documentação do Legislativo e pelo arquivo. É uma área que trabalha com os materiais que serviram, entre outros, mas serviram de base para essa pesquisa. Os anais da Câmara, os discursos dos vereadores registrados na íntegra, resultado de um trabalho histórico aí ao longo de décadas da taquigrafia, né? Nós temos o Alexandre ali, que é responsável pela área de taquigrafia, que é um trabalho que ao longo de décadas vem registrando os discursos dos vereadores e formando esse material, que é um material muito rico. A Elizabeth Minac, que é a minha chefe aqui na área de documentação, representando então essa área que trabalha com esses documentos. E aí, com relação à questão das fontes, das atas e dos anais, para a gente ter uma ideia, só esse período da segunda legislatura são cerca de 80 volumes de material. Só esse período da segunda legislatura. Então, é um acervo muito rico, muito detalhado de informações. E outras áreas que participam do Centro de Memória, a área de recursos humanos, né? Nós temos a Yara Falcone aqui representando, a área de recursos humanos, a área de comunicação, né? O CCI aqui da Câmara, a Isabel está aqui representando, a Gi também, né? A Gisele também representando. Então, são áreas que trabalham com a informação aqui na casa. E esse esforço de colaboração resulta de trabalhos como, por exemplo, na revista Partes, que é uma revista aqui produzida pela área de comunicação da casa, nós temos sempre matérias de temáticas históricas, nós temos uma seção lá chamada Desarquivando, onde a cada edição da revista, um documento do arquivo é separado e é feita uma matéria sobre esse documento. Nós temos também o esforço da área de tecnologia da informação também, com a questão do site. Então, é um esforço de colaboração entre as áreas. Então, eu queria deixar claro que nós não temos um departamento aqui, Centro de Memória, mas é o resultado do trabalho de diferentes áreas. Isso é bastante importante. Esse volume das legislaturas, o primeiro foi esse de 2012, né, da primeira legislatura, e já havia, antes, um esforço de tentar resgatar a história desse período. Na área de comunicação havia, por exemplo, um projeto de história oral, de tentar encontrar ex-vereadores que estivessem vivos, que pudessem falar sobre esse período. Houve algumas entrevistas, foram gravadas com o relato desses vereadores. E aí, posteriormente, veio a ideia de fazer esse volume cobrindo o período das legislaturas. Foi feito sobre a primeira legislatura e continuamos depois com as outras legislaturas. Então, o Centro de Memória, como esse trabalho colaborativo, foi criado por meio de um ato em 2016. Tá? Então, articulando essas diferentes áreas que continuam os seus trabalhos e continuam produzindo, preparando os materiais para pesquisa. Eu conversava com a professora Esmeralda, né, sobre, por exemplo, o fato de que nós temos todos os processos legislativos estão digitalizados e estão no site institucional da Câmara e podem ser acessados também no site do Centro de Memória. Então, são milhares de processos, documentos, fontes originais que estão digitalizadas. Nós começamos um trabalho de organização de um acervo que cobre o período da Primeira República.
pega ali de 1898 e pega até um pouco depois, até 1937, são documentos que estavam desorganizados e nós conseguimos separar, organizá-los e também inserir essas fontes no site, digitalizadas e indexadas também para facilitar a pesquisa. Então esse material é um material novo também, é uma novidade que também está entrando no nosso site. Tem esse material que a professora Esmeralda mencionou, dos anais, e a riqueza desses materiais é a facilidade de pesquisá-los hoje. Porque antes a pesquisa era feita, quando se recorria aos anais da Câmara ou da Assembleia Legislativa, tinha que se pegar volume por volume e ir folheando, procurando o que você precisava. E hoje você tem o recurso de pesquisa, você joga uma palavra ali e você consegue, por uma técnica aí de OCR, né, na digitalização, você consegue chegar na palavra que você procura e no assunto que você quer. Então, é uma fonte de pesquisa que eu acho que, com esses recursos novos, e esse trabalho que foi feito ao longo dos últimos anos aqui na Câmara, permite que muitas pesquisas possam surgir, em diferentes áreas, né? Nós estamos falando de história, mas a linguística, o direito, enfim, são várias áreas que podem trabalhar com esse material. Então, eu acho que, e eu, por fim, né, queria destacar que os textos, eu vi aí o material, eu tive contato com o volume 1, o volume 2, mas o volume 3 e 4 eu não tinha visto ainda, né? E aí o Pedro passou para a gente esse material, e são textos muito bons, então, vale muito a pena a leitura. Eu acho que tem a ver com esse entendimento da nossa história local. Obrigado. Quando a professora Esmeralda fala, por exemplo, sobre a infância, nos anos 50, e vendo o texto, eu penso na infância do meu pai que nos anos 50, nasceu em 1950, e a infância dele foi nesse período. Então a gente vai lendo os textos e vai associando com a nossa história de vida, com a nossa trajetória pessoal, com a história da nossa família, né, com as pessoas que viveram aqui, com a nossa identidade, né? Então acho que isso é emocionante, é uma leitura diferente. Diferente de ler sobre a história nacional, né, sobre as grandes narrativas, mas quando a gente olha para a história local, eu acho que tem um sabor diferente, né? Eu acho que é muito gostoso mesmo olhar para esse material. E agradecer ao esforço da escola, e ao Pedro se engajou aí nessa fase final, para que o material saísse, essa direção da escola atualmente, e é resultado do esforço aí das últimas gestões, né, da Escola do Parlamento, como foi mencionado. Nós temos o Eros aqui representando também, trabalhou com o volume 2, então, e o volume 1 também, né, foi desse período. Então, eu quero agradecer a oportunidade que eu tive de participar, né, de compor essa mesa, e dizer que a Câmara está aberta para receber os pesquisadores, para a gente trabalhar junto, porque o sentido do nosso trabalho está no resultado que tem de acesso à informação para questões imediatas que demandam, que a cidade demanda, né, mas também para as questões que são que tem a ver com essa longa duração, né, com esses projetos culturais, com a história mesmo da cidade, e que nos faz olhar para os nossos dias também de maneira diferente. Tá bom? Então, agradeço a participação aí nesse projeto. Bom, passo a palavra agora ao professor Alexandre. Muito Passo obrigado. a palavra para o professor Alexandre Hecker. Muito obrigado. Então, é uma oportunidade excelente de podermos conversar sobre o nosso trabalho. A gente, quando se dedica e faz a coisa com carinho e amor, como fizemos, depois temos o resultado de poder expor isso de alguma maneira às pessoas interessadas. Eu queria dizer que eu sou um tiquinho mais velho que o pai do Birajara, e eu, de fato, vivi o que você falou. Ou seja, o quintal da minha... Nós viemos do Rio Grande do Sul, morávamos num apartamentinho mínimo na Rua Tupi, nas Perdizes. Mínimo para 6 pessoas da família. E o nosso quintal era a rua. Eu joguei bola na rua o tempo todo nos anos 50. Né? Foi uma coisa deliciosa. E naquele tempo a gente, quando passava um carro, a gente quase aplaudia, porque não tinha muita gente. Mas eu não vou repetir o que já foi dito, nem cansá-los com uma peroração assim muito longa, etc. Mas vou falar de 2 coisas, pelo menos, que
eu julgo que foram muito significativas. Em primeiro lugar, a questão desse interesse pela história. Há muito tempo atrás, há 40 anos, quando a gente iniciava os trabalhos de história, nós fizemos alguns trabalhos dirigidos pela professora Maria de Lourdes Mônaco Janotti, da USP. Ela organizou um grupo que trabalhava os anais da Câmara, da Assembleia Legislativa. E a dificuldade de trabalhar aquilo era incrível, como você disse, Bira. Nós tínhamos, assim, a dificuldade não é só uma questão de dar mais trabalho, de você ter que mexer em anais, em papel, etc. Não, era uma questão que a gente pode, de fato, integrar a ideia da técnica com a produção do conhecimento histórico. Uma questão quase de heurística, vamos dizer assim, para resumir numa palavra. Nós podemos hoje, e eu pude, como vou relatar um pouquinho, no livro 3, da terceira legislatura, eu pude digitar a palavra, verdade que eram não sei quantos, 60 tomos, uma coisa assim, porque, não é? Em cada um você tinha que digitar a palavra da pesquisa. 500 páginas em cada um. Pois é. Então, o volume todo tinha 500 páginas, mas como o escaneamento foi feito por sessão, 17 mil páginas. 17 mil páginas. Então você tinha que, em cada uma dessas, não sei quantas exatamente sessões por aquela legislatura, você tinha que digitar uma palavra. Mas era possível ali você obter todos os discursos de uma vez só, o que te permite uma capacidade de avaliação das várias formas de pensar a questão que você está procurando, que antes era, evidentemente, muito mais frágil, era muito mais difícil, você poderia até passar batido em muitas dessas questões. A máquina é muito mais perfeita. Então, o conhecimento que dali surgiu, nasceu, ele foi muito mais preciso do que no passado. E é isso que eu queria pegar como mote fundamental para conversar com vocês. Nós temos que louvar muito esse trabalho da Escola do Parlamento. Que esta análise que eu me referia da Assembleia Legislativa nunca terminou. Nunca terminou. Dado o trabalho, o manancial de fontes que nós tínhamos e não tínhamos capacidade de fazê-lo. E pelo que eu sei, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nunca fez algo semelhante. Precisa de uma escola do parlamento lá. Está precisando, para eles fazerem algo assim, porque de fato dá conta de um período importante da história do Brasil. E é nesse sentido que eu queria dizer, no momento que nós vivemos, essa coisa da pós-verdade, essa questão de tomada de decisões pelo fígado, mais do que pelo coração, etc., se desanuvia no trabalho do historiador, que é, por definição, o trabalho da possibilidade ou da necessidade de ver o outro, de enxergar o outro através dos documentos históricos que ele pode manusear. Então, nesse sentido, a história é, por definição, uma vez que ela seja bem feita e seja feita dentro dos critérios éticos tradicionais, ela é, por definição, democrática. E é esta a grande vantagem de nós podermos estudar a história da Câmara Municipal de São Paulo. E aqui quero dar um exemplo bem característico disso. Eu fiz eu tive a honra de convidar colegas como a professora Esmeralda, como o professor Marcos, para trabalhar junto comigo, cada um fazendo uma parte dos textos que compuseram este terceiro volume. Nós tratamos de assuntos como, por exemplo, questões de moradia, que foi um trabalho da professora Rosana Schwartz, que não está aqui, ela escreveu esse capítulo. Cultura metropolitana, que foi um trabalho do Antônio Celso, professor da Unesp, professor titular da Unesp, figura interessante, importante, e resolveu trabalhar também conosco. O trabalho sobre a infância, enfim, sobre abastecimento. E, na verdade, eu procurei compor um primeiro capítulo,
que era um capítulo justamente de abertura, porque há hoje em dia quase que, eu não sei se a Esmeralda concorda comigo, minha colega de tantas tertúlias históricas e de mesas, etc., mas nós vivemos uma espécie de obliteração da história política. É feio fazer história, é bonito fazer história cultural, é bonito fazer história eu outro dia recebi um livro para dar palpite sobre a história do bidê. Então, é muito bonito fazer a história do bidê. Eu acho que julgo que é algo interessante, de como as pessoas se lavavam ao longo do tempo. É fundamental que isso ocorra também. Mas é preciso que nós tenhamos uma visão da conjuntura política, do período no qual nós estamos trabalhando, no qual se coloca a questão da infância, se coloca a questão, enfim, da urbanidade, da cultura em geral. É preciso isso. Então, eu procurei montar um capítulo que fosse justamente uma tentativa de situar questões fundamentais que vivia-se na época dos anos 50, que era a questão do janismo-ademarismo. Muitos dos jovens e daqueles que se interessam por história de São Paulo e pela Câmara Municipal têm que passar por esse problema fundamental. Não é sem entender esse jogo do janismo-ademarismo, você pouco vai entender na participação de cada vereador em particular, porque era isso que dava justamente o tom daquele momento. Então, nesse capítulo, fiz esta abertura geral e acho que os demais livros poderiam ter capítulos como este. Mas, para consubstanciar esta proposta de entendimento da história política daqueles anos 50, e me valendo da tecnologia, do escaneamento, etc., escolhi a palavra democracia. E verifiquei em cada um dos discursos feitos pelos vereadores ao longo de 4 anos como é que a palavra democracia aparecia. Isto me deu um mapa da questão fundamental que era justamente o problema de se colocar o pensamento da Câmara Municipal, independentemente do vereador em particular que estivesse falando sobre isto. E eu aí reparei uma coisa muito interessante, e que eu vou dizer algo absolutamente vulgar e comum. A Câmara de Vereadores fazia um trabalho democrático. Não porque isto fosse resultado do trabalho de 1 ou 2 ou 3 vereadores. Não. Por exemplo, com a questão estudada das festanças do 4º centenário, nós tínhamos assim, determinados vereadores faziam a crítica e apresentavam dificuldades e diziam que era mais importante tratar da moradia, do transporte, da saúde, da educação, do que ficar fazendo festa no Ibirapuera para poucos, ou dando força para a Bienal, que era para um núcleo pequeno de artistas. Então a gente tinha assim, nós tivemos 2 prefeitos nesse tempo, Armando Arruda Pereira e o Jânio Quadros, nesse período que vai do 4º centenário até o final da 3ª legislatura, de 54 até o final. O que a gente via era que as mazelas eram denunciadas pelos vereadores que faziam oposição aos prefeitos que estavam localizados no governo, no poder naquele momento. Ou seja, não era algo espontâneo, mas o conjunto acabou sendo justamente uma grande e espetacular apresentação de todas as dificuldades da cidade de São Paulo. Se nós tivéssemos um prefeito só, com um partido só no governo, certamente, e se os vereadores fossem todos daquela mesma legenda, nós teríamos uma corroboração simplória daquilo que o executivo fizesse. Mas não. Foi justamente o fato desta mudança, dessa alteração política que nos deu a oportunidade de perceber e constatar problemas sociais, culturais, etc. Sem isto, nós não teríamos a vida
rica e comum à história deste parlamento da cidade de São Paulo. Então, o resultado disso, eu acho que é espetacular, porque se trata de uma história na qual nós tivemos toda a liberdade de produzir. Em momento nenhum, ninguém da escola do parlamento disse preferimos fazer assim ou assado, muito menos nós, os coordenadores, direcionamos qualquer tipo de estudo. Nós tivemos toda a liberdade e o que resulta é um raio-x absolutamente verídico, veraz, o mais veraz possível, daquilo que nós estudamos durante meses e meses para poder produzir artigos. De maneira que eu fiquei muito feliz com essa participação e efusivamente dou meus parabéns à Escola do Parlamento por ter feito ter proporcionado a possibilidade de estudarmos a história da cidade de São Paulo de uma maneira que a moda hoje não leva a se fazer e que não havia sido feita também por questões técnicas até agora. Então, muito obrigado, foi ótimo e espero que se façam trabalhos para as legislaturas seguintes. Eu adoraria, Pedro, que nós ouvíssemos 2 ou 3 palavras dos nossos colegas, da professora Esmeralda Moura e do professor Marcos Nepomuceno, sobre a maneira como eles encaminharam o trabalho também. Não, sem dúvida. A gente coloca eles nessa situação meio desconfortável, mas tenho certeza que, como professores experientes, eles podem dar uma palavrinha e apresentar um pouco sobre o que foi esse processo. Com a palavra, professora Esmeralda. Se você torcer assim, dá. Tá? Tá, obrigada. Bem, então, de improviso, não é? Eu começo por agradecer à Escola do Parlamento, não é? Ao Alexandre, por terem se lembrado do meu nome, não é? E quando o Alexandre me ligou e disse se eu queria participar do volume, eu achei interessantíssimo, porque eu gosto demais de trabalhar com os anais em geral. Eu já tinha trabalhado com anais de constituinte, anais do parlamento, toda a parte de legislação social, e achei interessantíssimo conhecer esse material, não é? Sem dúvida, essa facilidade, a questão de poder mapear, não é, por palavra-chave aquilo que nós buscávamos para os nossos artigos, facilitou bastante. Mas, dado o tema que eu escolhi, eu me vi sempre na contingência de, localizada a palavra que eu buscava, de mapear aquela discussão que estava no entorno daquela palavra, exatamente para sentir o ambiente dentro da Câmara Municipal, no plenário, naquele momento, não é, perceber dissidências, confluências de opiniões, enfim, buscar realmente, né, os caminhos por onde a discussão ocorria. Optei pela infância, porque é um tema que eu pesquiso desde sempre, desde o mestrado, um tema que me apaixona, e eu penso realmente, tenho convicção de que não se faz a história sem as crianças, não é? Elas estão envolvidas, não é, em toda a nossa dinâmica da nossa vida. Elas estão envolvidas na dinâmica econômica da cidade. O trabalho infantil sempre teve um peso enorme em São Paulo, desde os primórdios da industrialização. Elas têm uma agência nas ruas dessa cidade que mobiliza a imprensa desde sempre. A imprensa, diuturnamente, ela está acompanhando os passos dessas crianças, o que estão fazendo nas ruas, que medidas isso requer, a ponto da questão ir se constituindo num caso de polícia, quando, na verdade, trata-se de uma questão social das mais
complexas. Mapeando, não é, todo esse material, eu decidi, em primeiro lugar, acompanhar o que era São Paulo, como a edilidade via a cidade de São Paulo naquele momento. E é muito interessante o quanto essa cidade, nesses anos de 1950, ela vai surgindo aos nossos olhos como uma cidade dividida, não é? Ou podemos até dizer subdividida. Por quê? Para cada lado da cidade que o nosso olhar se volta, nós vemos uma São Paulo. Então, nós temos diante ali do nosso olhar, não é? Várias São Paulos, não é? Então, nós temos a São Paulo da Avenida Paulista, a São Paulo de Higienópolis, com suas mansões, e nós temos a São Paulo, nesse momento, que se expandiu inexoravelmente para a periferia. E a periferia é outra cidade. Né? Esmeralda, me permita interromper você. Era outra cidade e é outra cidade hoje. Com certeza. A conclusão a que a gente pode chegar é a de que todos os problemas que nós estudamos estão aí para serem resolvidos hoje. Exatamente. Eles permanecem. Eles permanecem. A meu ver, foi falta de... Uma parte da questão é falta de reconhecer que desde os anos 50, ou seja, a história desses problemas, já os denunciava como fundamentais. Sem dúvida. E quando eu comecei a pesquisar a infância e eu me voltei para o trabalho infantil em especial, a São Paulo que eu via, que era aquela São Paulo da virada do século XIX para o século XX e das décadas iniciais do século XX, era uma cidade em expansão, era uma cidade que vivia um crescimento demográfico sem precedentes, dada toda a política de imigração, não é? Uma política que visava atender a lavoura cafeeira de mão de obra, mas que provocou também essa expansão demográfica na capital, não é? E que forneceu, não é, a mão de obra para as primeiras fábricas, para essa primeira fase do parque industrial, que é uma fase de produção de bens de consumo imediato. Então, lá estavam as crianças, na indústria têxtil, nas alimentícias, enfim. As indústrias têxteis eram as que tinham a maior concentração de mão de obra, não é? E quando vamos caminhando e chegamos aos anos 50, nós estamos diante de uma cidade cuja expansão demográfica está se dando em função desse momento, não é? Em que há uma abertura para o capital internacional, em que entram as primeiras montadoras, não é, no nosso parque industrial, e em que a cidade exerce sobre áreas mais empobrecidas do país uma inegável atração. Então, é um momento em que nós temos os migrantes, não é? E esses migrantes se encaminhando para a periferia de São Paulo. Eu diria que isso que São Paulo vive hoje, que é essa conurbação, esse abraço que os municípios todos, não é? Abraço entre aspas, que os municípios todos promovem em torno de São Paulo, que o princípio disso está exatamente aí, nesse momento, não é? Quando São Paulo se expande para as áreas da Vila Maria, da Vila Matilde, não é? E essa expansão é o quê? São pessoas vindas de outros estados brasileiros, principalmente do Nordeste, não é? E se alojando da forma que é possível nessa cidade. Nesse percurso,
não é, eu me encontro com as crianças. E elas são um termômetro da condição econômica e social das camadas populares nessa cidade. À medida em que, como eu disse, a Câmara Municipal é um observatório, à medida em que a edilidade se volta seu olhar para a cidade, mas não é um olhar que está, que é exterior a ela, porque eles estão na cidade. Os vereadores vivem na cidade. Eles interagem com os moradores, não é? E à medida que voltam esse seu olhar, não é, para essa cidade, para a periferia, as crianças aparecem. E aparecem porque elas são, talvez, o principal indicador das condições sociais em que vivem as famílias recém-chegadas em São Paulo. Então, São Paulo, diz um dos vereadores, infelizmente eu não vou me lembrar qual deles agora, ele diz: São Paulo é a cidade que mais cresce em riqueza e em pobreza. Não é? Então, retomando um pouquinho a fala do Alexandre, toda essa questão da comemoração dos 400 anos de São Paulo, toda essa festa, não é? É uma festa que escamoteia tudo o que a cidade vive, não é, no seu conjunto, em termos de problemas sociais, em termos de carências econômicas, em termos de educação e saúde extremamente comprometidas. E as crianças, não é? Elas, na verdade, correspondem àqueles sujeitos sociais, não é? Sobre os quais essas carências várias têm um impacto maior. Quando você falava das comemorações do quarto centenário, não é? Em 54, janeiro, eu me lembrava aqui da greve dos 300 mil em 53, não é? Quer dizer, São Paulo viveu em 53 uma grande greve, dadas as condições, não é, materiais de vida e de trabalho também, da classe trabalhadora, enfim, da população mais empobrecida, não é? E aqui também eu acho importante colocar o que me fez, assim, quase que de imediato, decidir pelas crianças, porque, de repente, eu esbarro num acidente com duas meninas que, brincando num terreno baldio, se queimam, a palavra aqui é do vereador, nas escórias de uma siderúrgica, a J. Aliperti, porque ela tinha obtido autorização para lançar as escórias ainda incandescentes nesse terreno baldio. Os comentários todos, não é, que o vereador, um deles leva à Câmara, caminho também no sentido, ele diz, bom, eu apurei que, segundo lá os responsáveis, a polícia não dá conta de conter essas crianças brincando nas ruas, não é? Então, a gente vê aí o quanto, não é? Esse olhar, ele é circunstancial sobre a situação. Quer dizer, nós temos a questão da infância transformada num caso de polícia, mas o substrato disso é esse crescimento econômico desenfreado que São Paulo vive nesse momento, não é? Um crescimento econômico que traz um alto custo para as camadas mais empobrecidas da população. E um custo, não é? Não é só a questão
propriamente do viver numa periferia sem infraestrutura, sem saúde, sem escolas suficientes, mas é também viver numa cidade cujo desenvolvimento traz na sua esteira, não é? Escórias incandescentes de uma siderúrgica, capazes de ferir crianças que brincam na rua desde sempre, não é? E capaz de tingir, não é, um dos córregos no Ipiranga com as tintas lançadas pela Tabacol. Então, nós estamos diante, não é, desse crescimento inexorável, não é, e de crianças sem moradia adequada. Se, naquela fase inicial de São Paulo, eu esbarrei em toda a questão da moradia no que diz respeito aos cortiços, não é? Ao adensamento da população em cortiços, agora eu esbarrei, inevitavelmente, no processo de favelização, não é? E, para encerrar, não é? Eu quero reforçar a importância, realmente, de retomar, não é? Toda essa história da Câmara Municipal, porque, sem dúvida, não é, o olhar da sua edilidade, daqueles que representam sua população no âmbito, né, nesse âmbito da administração pública, e porque eu sou, e seria estranho não sê-lo, né? Eu sou totalmente convicta quanto à importância de conhecermos a nossa história. Há muitos anos atrás, uma aluna foi minha primeira orientanda de pós. Ela me perguntou: Esmeralda, por que história? Aí eu pensei um pouquinho e disse: olha, eu acho... Tem um livro famoso que começa assim, Papai, Mark Bloch, né? Aí eu pensei um pouquinho e falei: olha, mais importante do que dizer a você por que eu vim fazer história, mais importante é dizer por que eu permaneci. E estou até hoje e pretendo continuar. Simplesmente porque eu não queria ser uma estranha na minha contemporaneidade. Então, muito obrigada. Professor Marcos. Boa noite a todos. Claro, parabenizar a Escola do Parlamento, porque tem uma frase que é até título de uma peça de teatro de algumas décadas, que é: lembrar é resistir. Toda vez que a gente lembra, a gente resiste politicamente um pouco. Me coube falar na terceira legislatura sobre as questões de arte e cultura. E aí, só para explicar um pouco o processo, que a gente fica aqui encantado com a questão da digitalização do acervo, do OCR, etc., eu tive o cuidado de compilar todos os volumes num só para fazer uma única consulta, para não ter que ficar indo de livro em livro. Então, eu os consolidei usando um software num único volume. Você vê que tem alguns que entendem melhor de tecnologia que outros. E aí eu fui fazendo, tem até uma nota de rodapé que explica isso, apesar de ser só um passo, o passo da quantificação do discurso, de uma análise da camada de discurso que está no material todo, de algumas palavras-chave para a questão da manifestação cultural. Para a palavra cultura, palavra teatro, palavra cinema, palavra poesia, literatura. E uma vez identificada, o software ainda permite exportar uma planilha de Excel, onde você consegue localizá-lo rapidamente. Ao longo dos 4 anos da legislatura, e com isso a gente foi cruzando. Agora, o importante, essa foi a premissa, era entender que o século XX, para alguns teóricos da arte, ele é um século que vai oscilar entre a tradição e a ruptura. Então a gente começa em São Paulo com a Semana de 22, que é uma meia ruptura, porque ela é uma ruptura em termos, o Brecheret lidera o processo, porque na verdade ele é um herdeiro de uma cultura, ele mesmo se denomina um continuador do Rodin, que é quase um classicista. Então ele é uma meia ruptura só, ele é chocante para a sociedade paulistana, mas na Europa, onde ele fez a primeira parte da formação dele, ele não é, ele é só um contemporâneo entre tantos outros artistas modernos.
Então, ciente de que o século XX vinha se desenvolvendo com uma série de fenômenos, e aqui especificamente, além da Semana de 22, na década de 50, nós tivemos a Bienal, com, de repente, Max Bill e a Unidade Tripartida, que é uma obra das mais relevantes do ponto de vista da escultura. Você tem uma série de manifestações que estavam postas. E aí o olhar sobre a produção legislativa, investigando e buscando um descompasso entre aquele a quem é responsável a geração do projeto político, das políticas culturais, e o que estava acontecendo no mundo. Então você passava por uma grande transformação na música, por uma grande transformação no cinema, nas artes plásticas, no teatro, e você começa a olhar essa primeira análise que eu disse, essa primeira camada, que é de uma certa análise do discurso, quando você quantifica e busca identificar algumas expressões. E aí você percebe que, na verdade, os vereadores, eles tinham uma concepção clara de arte que era muito influenciada pela arte pelo século XIX e as chamadas belas artes. E você encontrava, inclusive, essa expressão reincidindo no texto, né, se referir à arte como belas artes, que é uma concepção do século XIX, já completamente superada na década de 50. E aí nós vamos percebendo o quê? Que, como hoje ainda, muito pouco se discutiu de política estruturante na área da cultura, sempre com as questões pontuais, de um financiamento para um grupo deficitário, um determinado teatro, de um projeto de um prêmio em dinheiro para incentivar determinada manifestação artística. E as questões realmente mais estruturantes que permitiriam à cidade desenvolver um projeto cultural mais consistente, quando entraram em pauta, não foram a debate. Então você tem uma questão que eu destaco no texto, que ela é relevante até hoje, que é a questão de corpos estáveis. Como que um poder público pode criar um processo de seleção de artistas e depois de remuneração de artistas, tendo em vista que você não será o primeiro violinista da orquestra, porque você passou no concurso há 17 anos atrás, e aí você continua primeiro violinista para sempre. Você será o primeiro bailarino sem ter todo o preparo e o condicionamento necessário. Essas são discussões estruturantes, e que não foram adiante, até por pressões políticas da sociedade, que estão presentes na farta documentação que está disponível, inclusive, online. Então você tem questões. Agora, o que dá para resumir disso tudo, até para ser bastante breve, que as discussões elas sempre foram cosméticas, elas foram superficiais, e faltaram discussões que eram mais conhecedoras das práticas culturais. Claro que se a gente for só pegar para discutir o que é cultura, você precisaria de alguns livros e de muita polêmica e não fecharia essa discussão. Então, claro que no texto a gente parte de uma visão bastante geral do que é cultura, aceitando que diversas manifestações estão dentro do fenômeno da cultura, porém que nós nos ateríamos às mais consagradas, como teatro, como artes plásticas, como escultura. E isso não foi, até porque os vereadores, salvo a exceção de um vereador que não era membro da Comissão de Educação e Cultura, todos se mostravam bastante leigos e com visões bastante superficiais e simplistas das manifestações culturais. E a gente fecha, então, sem grandes contribuições. Essa é a triste constatação. A gente passa 4 anos sem uma profunda discussão e atento muito à Comissão de Educação e Cultura. Parte grande da sua atividade está ligada à questão educacional nesses anos, o que faz muito sentido, tendo em vista que a década de 50 marcou quase que uma reestruturação, a implantação da educação municipal, quase que a fórceps, em função da ruptura do convênio do Estado e da Prefeitura, e aí você passou um fenômeno que a Prefeitura construiu escolas onde era possível construir, com galpões, em prédios que não eram exatamente aptos à atividade escolar, com professores quase batendo de porta em porta para dizer, vai ter uma escola aqui no bairro, então, por favor, tragam... Período do Toledo Pisa. Exatamente, período do Toledo Pisa. Tragam seus filhos para a escola. Então, parte grande da discussão da Comissão de Educação e Cultura ficou tomada, com toda a razão, por essas questões que são também extremamente relevantes. Mas a gente também entende que as questões culturais são também relevantes, apesar de, num país precário, como é o nosso até hoje, ter a criança talvez sentada na escola já é um passo mais relevante, mais concreto para ser discutido, do que você discutir uma política de fomento à dança, por exemplo, ou a criação de público, que é uma discussão que está presente e que também não vai adiante. Mas está lá, tem um embrião daquilo. Mas falta talvez um corpo técnico para conduzir essa discussão. E claro, com coisas que vão ali flertando com
com o jocoso, como vereador que propõe que a banda a Sinfônica Municipal componha hinos gratuitamente para os clubes de várzea, e aí o prefeito é obrigado a vetar, dando um parecer, dizendo que, olha, não confunda músico com compositor, são pessoas que trabalham no mesmo segmento, mas fazem coisas diferentes, porque ficam ali numa visão muito superficial e simplista da cultura, quase como um ente decorativo. O que lembra um pouco, quem estiver na rede pública municipal ou estadual, ou mesmo nas escolas particulares, aquela ideia que o professor de artes é o que decora a escola para a festa do Dia dos Pais, para a festa do Dia das Mães, da família, etc. Ou seja, uma visão muito superficial, é algo semelhante. Agora, interessante, por um lado, que essas questões estavam lá. Ou seja, a sociedade estava impondo essas discussões. Talvez tenha faltado ao legislativo a capacidade de aprofundá-las, e o desfecho disso é uma eleição com baixíssimo grau de perpetuação, ou seja, de reeleição dos mandatos. Alguns vereadores depois com seus discursos magoados, que muito fizeram e o povo não reconheceu, mas isso está posto. Então, eu acho que a grande discussão está... Há muito tempo nós somos, aí eu concordo com o Alexandre quando que diz que as questões já estavam postas lá, a nossa incapacidade de gerar políticas culturais consistentes e amplas para a sociedade. Tendo em vista que também os projetos que estavam em discussão, muitas vezes, partiam da interlocução de uma parte da intelectualidade com os vereadores. Então, da expressividade de alguns atores, de alguns escritores que tinham esse trânsito com o legislativo. Mas acho que é isso que é fruto aí desse trabalho. Por isso eu afirmei, não me entrar à memória, 17 mil páginas, tudo compilado, alguns termos com 1000 ocorrências. E aí, depois de tudo isso, roubaram o meu notebook e levaram tudo, mas tudo bem. Muito bom. Muito obrigado. Eu queria, se você me permite, Claro. dizer uma palavra aqui sobre o seguinte. Eu acho que, evidentemente, a história tem esse compromisso que eu até procurei aventar com a discussão das questões democráticas e com o encaminhamento para uma sociedade mais igualitária, mais harmônica, etc. Mas aqui, no momento, nós estamos vendo, eu vou deixar uma proposta. Eu acho que esses livros todos, a segunda, a terceira legislatura, não conheço direito a quarta, mas eles têm de ser entregues aos nossos vereadores atuais e têm de dizer a eles, está vendo isso aqui? Ora, por essa história você pode perceber que todas as questões, habitação, apoio à minoridade, saúde, transporte, cultura, todas essas questões já tinham tido encaminhamentos razoáveis há 60 anos. O que nós vamos fazer para, de fato, implantar isso nos dias de hoje? Tem que dar um exemplar para cada vereador com essa observação. Estudando a história, você consegue realizar sobre a atualidade, não é isso, Marcos? Sobre a atualidade, você consegue fazer alguma mudança, porque nós não podemos entrar e desenvolver no século XXI com essa São Paulo tão carente em tantos aspectos e tão rica em tantos outros. Se me permite, Alexandre, de certa forma dá para fazer uma paráfrase de uma afirmação do Júlio Carlos Argan, que vai dizer assim, a única ciência da humanidade é a história. Ou seja, se você não conhece a história, tudo vai parecer muito absurdo quando você olha para o passado. E, às vezes, a política brasileira é uma política do apagamento do que existia antes, para uma eterna reescrita que tem interesses políticos nesse reescrever sempre. Por isso, esse nosso trabalho eu reputo muito importante. Ou permite uma parte, ou então você vai olhar para o presente e vai achar que tudo é absolutamente novo. Pois é. E estava tudo lá. Né? Já estava tudo lá. Então, vai ser distribuído para os vereadores? Depois dessa sugestão, a gente já manda um novo pedido para impressão aqui. Mas não incentiva não, senão Alexandre, na sequência, eu queria aplicar prova também. Vou aplicar prova neles depois. Então a gente faz aqui a atividade. Pode ser por múltipla escolha. Bom, eu queria agradecer imensamente a participação da nossa mesa aqui, que está representada na pessoa do Bira como autor também de um dos artigos do Centro e do Centro de Memória aqui da Câmara, do professor Alexandre Hecker como coordenador do volume 3, da professora Esmeralda e do professor Marcos como autores do volume 3 também. Então a gente teve uma participação bastante representativa do pessoal do volume 3.
Mas antes da gente encerrar, não sei se alguém tiver alguma pergunta, a gente abre para promover um debate. Aqui, eu queria só ler um texto que a professora Gabriela Nunes Ferreira encaminhou para a gente, porque ela nos informou com antecedência que não teria condições de participar, apesar de ter confirmado antes. Ela foi convidada a compor uma banca ela, como membro substituto numa banca de seleção de professores, ia estar muito longe para poder chegar a tempo aqui. Mas ela preparou um texto para apresentar o que seria a 4ª legislatura. Então, talvez essa oportunidade, inclusive, para você, Alexandre, já apresentar um pouco o que é esse trabalho. E talvez interessante a gente pensar, inclusive, que se o 3º volume ele foi muito marcado pela discussão disciplinar de historiadores, me parece que o 4º ele tem uma presença muito grande de cientistas políticos e que talvez ajudem a gente a entender algumas das dinâmicas institucionais, partidárias. Durante muito tempo, a história política de São Paulo e do Brasil foi feita... A gente brincava ali na USP, que tem a Faculdade de História, tem o estacionamento e depois a política e as ciências sociais, né? Uhum. E a gente dizia que a história política do Brasil era feita depois do estacionamento. A gente sempre brincava. No prédio do meio. No prédio, exato. Agora do meio, porque não tinha letra. É verdade. Bom, então, se vocês me permitem, eu vou ler o texto da professora. 4ª legislatura, o Parlamento e uma cidade em construção. Antes de tudo, peço desculpas pela ausência neste evento de lançamento da coleção História das Legislaturas Contemporâneas, organizada pela Escola do Parlamento. Espero, no entanto, conseguir expor, através dessa apresentação, os principais traços do volume dedicado à 4ª legislatura. Gostaria de começar essa apresentação expressando meu agradecimento a todos que colaboraram para a viabilização do livro, a Câmara Municipal de São Paulo, a Escola do Parlamento, com seu excelente quadro de funcionários e colaboradores, a Lara Mesquita e ao Cristi Pato, coordenadores da coleção, e aos autores que imprimiram suas valiosas contribuições nos capítulos que compõem a obra. Quero também dirigir um agradecimento especial a Maria Fernanda Lombardi Fernandes, que participou comigo do trabalho de organização do volume. Os capítulos que compõem o volume foram escritos por professores e pesquisadores de algumas das principais universidades do país, com formações e experiências de pesquisa variadas dentro do campo mais amplo da ciência política. Seguindo o espírito da coleção, os autores tomaram como principal fonte empírica os anais da Câmara Municipal de São Paulo. Material riquíssimo e, em grande medida, inédito. Os 6 capítulos abordam aspectos importantes da 4ª legislatura, relativos tanto à composição da Câmara quanto à forma como lidou com alguns dos muitos desafios de seu tempo. A 4ª legislatura teve início em 1º de janeiro de 1960. Os 45 vereadores eleitos estavam distribuídos entre 12 legendas, conformando um quadro bastante fragmentado em termos partidários. No governo municipal estava então Adhemar de Barros, sucedido em 61 por Francisco Prestes Maia. No âmbito estadual, Carvalho Pinto ocupou o governo durante a maior parte da legislatura, até o início de 1963, quando Adhemar de Barros assumiu seu posto. No plano da política nacional, o primeiro ano da legislatura assistiu à campanha presidencial envolvendo as 2 grandes lideranças populistas de São Paulo, Jânio Quadros e Adhemar de Barros. Eleito em outubro de 1960, Jânio renunciaria ao mandato em agosto de 1961, abrindo-se com isso uma grave crise política. A tumultuada posse de João Goulart, a implantação do parlamentarismo, a volta do presidencialismo, o ambiente de crescente radicalização política. Todos esses eventos foram objeto de intensos debates no Parlamento Municipal, ao mesmo tempo em que os vereadores se ocupavam dos problemas cotidianos de uma cidade que se expandia vertiginosamente, com os enormes desafios trazidos por essa realidade. Dos 6 capítulos que compõem o 4º volume, podemos dizer que metade tem um caráter mais geral, enquanto a outra metade explora debates mais específicos, relativos a pautas de política pública que mobilizaram os vereadores nessa 4ª legislatura. Na primeira categoria enquadram-se um capítulo sobre o sistema partidário de São Paulo e sua expressão na 4ª legislatura, outro sobre a relação entre poder legislativo e poder executivo ao longo do período, finalmente um capítulo que aborda a repercussão dos eventos políticos nacionais nos debates. Na segunda categoria estão um capítulo sobre propostas de planejamento urbano para a cidade, outro sobre as consequências sociais da enorme expansão demográfica da cidade, notadamente a questão da moradia, e, por fim, um capítulo sobre a política municipal de saúde no período. Passo agora a um brevíssimo comentário sobre cada um dos capítulos, seguindo a ordem que estão expostos. No primeiro, assinado por Paulo Pérez, com participação de Bruno Conceição, o sistema partidário de São Paulo e sua expressão na 4ª legislatura da Câmara Municipal são analisados nas 2 arenas de competição, a eleitoral e a governamental.
Dialogando com a bibliografia, os autores questionam a tese da excepcionalidade do subsistema partidário paulista frente ao quadro partidário nacional. Mostram, por exemplo, que o PSP de Adhemar de Barros já não tinha naquele período o mesmo predomínio do que em tempos anteriores e que os partidos nacionalmente mais importantes, como o PTB, PSD e a UDN, tiveram muita relevância no jogo político local. O segundo capítulo, de Maria Fernanda Lombardes Fernandes, aprofunda o tema das relações entre poder executivo e legislativo, entre 60 e 63. Resgatando alguns dos debates ocorridos na Câmara, a autora procura identificar os pontos de tensão surgidos no período, tanto durante o mandato de Adhemar de Barros, quando a relação entre os poderes foi mais conflituosa, quanto na gestão de Francisco Prestes Maia. Para além das querelas político-partidárias, o artigo mostra que havia uma discussão de fundo que alimentava os debates, a questão do papel e do grau de autonomia da Câmara Municipal como poder político. O terceiro e quarto capítulos têm como tema mais geral um dos problemas mais debatidos nessa quarta legislatura, a enorme expansão urbana e demográfica vivida por São Paulo naquele período e as consequências desse processo. O capítulo de Maria Abreu começa com um diagnóstico da situação urbanístico-demográfica da cidade naquele período, mostrando que a ocupação da cidade, sobretudo na periferia, não vinha acompanhada de um processo efetivo de urbanização. Em seguida, a autora aborda duas concepções de planejamento urbano em disputa no início dos anos 1960 em São Paulo. A do prefeito Francisco Prestes Maia, que acabou por prevalecer e ser parcialmente implementada, e a de Luiz Inácio Anhaia Melo, um dos principais elaboradores do plano diretor de 1954. O capítulo seguinte, assinado por Gabriela Nunes Ferreira e Maria Fernanda Lombardi Fernandes, começa abordando um dos fatores por trás do vertiginoso crescimento populacional da cidade, a migração, para então retratar os debates ocorridos na Câmara Municipal sobre as questões sociais trazidas pelo descompasso entre a expansão demográfica e a ação do poder público. Dentre elas, destacam-se a questão da moradia e a da infraestrutura urbana de serviços. Em relação a essas questões, os vereadores demonstravam grande preocupação quanto ao futuro da cidade, em especial a partir de um novo fenômeno urbano que se manifestava com força cada vez maior, o nascimento e crescimento das favelas. A denúncia do abandono da periferia pelos vereadores foi uma constante ao longo da quarta legislatura, tanto sob a administração de Adhemar de Barros, quanto sob a de Francisco Prestes Maia. O quinto capítulo, de autoria de Vanice Elias de Oliveira, é dedicado ao tema da política de saúde no âmbito da cidade de São Paulo e sua discussão na Câmara Municipal na quarta legislatura. A autora mostra, naquele momento, que não havia uma ação mais estruturada dos poderes públicos na área de saúde, ficando parcela significativa dos serviços dessa área a cargo de entidades privadas ou assistenciais de caridade. Faltava também uma clara divisão de competências entre os níveis de governo, municipal, estadual e federal, na gestão da cidade. Esses aspectos transparecem nas intervenções dos vereadores retratados no capítulo, trazendo denúncias da escassez e da baixa complexidade dos serviços municipais de saúde. E também demandas de recursos para as entidades assistenciais de caridade, que agiam onde o poder público não chegava. Aí, para fazer um comentário, acho que isso me lembra bastante o artigo do Marcos, sobre como que a política, então, estruturava as suas áreas sociais, se a gente puder chamar a área de cultura de uma área social. O último capítulo do volume, de Gabriela Nunes Ferreira, procura analisar o impacto e a repercussão dos eventos políticos nacionais do período na Câmara Municipal. Se a Câmara é o poder legislativo mais próximo ao cidadão, lidando diretamente com as questões locais, como poder político ela não deixa de discutir os fatos da política nacional e se posicionar quanto a eles. Na Câmara Municipal, do início da década de 1960, especificamente, os âmbitos local e nacional se cruzavam provavelmente com mais intensidade do que em outros lugares, pela presença forte de políticos personalistas como Jânio Quadros e Adhemar de Barros em ambas as cenas. Através dos anais da Câmara, observa-se a repercussão na casa da eleição presidencial envolvendo essas duas figuras em 1960. Mais tarde, por ocasião da renúncia de Jânio, nota-se a formação de um consenso firme entre os vereadores em torno da manutenção da legalidade, com a defesa da posse de João Goulart. Logo depois da posse de Jango, no entanto, é possível perceber que aquele consenso rapidamente se desmancha e que a polarização política crescente no plano nacional se faz sentir também na Câmara, onde opiniões contrárias se enfrentam mesmo dentro da mesma bancada.
Após a definição sobre a antecipação do plebiscito e a volta do presidencialismo, a escalada da radicalização, o isolamento crescente de Jango e o envolvimento dos setores militares nas disputas políticas aparecem nos debates do Legislativo Municipal. O final dessa história todos conhecemos. Apenas 3 meses após o encerramento da 4ª legislatura ocorria o golpe militar, que poria fim à experiência democrática de 45 a 64. É isso. O texto dela. Bom, agora acho que a gente abre para comentários finais, se alguém quiser comentar alguma coisa. Se quiser nos honrar com uma pergunta, né? Por favor, repete, professora Gabriela Nunes Ferreira. Apesar que aqui a gente está num espaço tão pequeno que se ouve. Está transmitindo. A TV Câmara. Sim. Boa noite. Eu só queria fazer uma pergunta que o Bira levantou sobre para o primeiro livro. Eu queria só perguntar, aqui acho que só tem representante do terceiro, se foi, a pesquisa foi feita basicamente nos anais, mas se foi feita pesquisa com vereadores que provavelmente ainda estejam vivos daquela legislatura, né? E das outras também, da 2ª, da 4ª, né? Mas principalmente da terceira, que é a maioria aqui, se foi consultado... da 2ª também. Então, vereadores dessa época que estavam ali presentes para contar como foi feito na primeira o vereador Décio, né? Que veio aqui, teve entrevista e tal. Era essa. Eu vou só um comentário, né? Na primeira legislatura, o único vereador vivo era o Décio Grise, não é isso o nome dele? E havia até, não lembro quantos outros, antes do livro da primeira legislatura, que o setor de comunicação, CCI 3, né? Vocês fizeram entrevista com esses vereadores, e aí passou pouco tempo, acho que 2 deles faleceram, né? Mas quando teve o lançamento do primeiro livro, só tinha um, que era o Décio Grise. Aí, nas legislaturas seguintes, na segunda, eu lembro que houve um esforço de tentar localizar, porque às vezes não se tem nem certeza, não se sabe, né, se está vivo ou não, quem está. Você pensar 45 vereadores e a dificuldade de encontrar mesmo pelo nome ali. Enfim, então, que eu me lembro, na segunda legislatura, não foi localizado, mas o que foi feito, teve um dos autores, agora não lembro se foi na segunda ou na terceira, que procurou a família de um ex-vereador, que era o William Salem. Era isso? Né? Inclusive tem um capítulo no volume 2. Isso, tem um capítulo, é o volume 2. Trajetória, né, desse vereador. Então eles foram até a família, conseguiram fotos pessoais, conseguiram relatos de filhos, enfim. E ficou um texto bem interessante. Como o professor Alexandre falou, né, há necessidade de cada volume ter um texto abrangente, que fala dessa política mais geral, né, mais ampla, para a gente situar qualquer tema dentro dessa perspectiva geral. Mas tem aquele olhar, às vezes, mais pontual, né? Esse texto sobre o William Salem eu vi que ele foi bem específico, né? Sobre a trajetória dele, sobre a liderança dele como presidente da casa, enfim, ele buscou relatos da família. Agora, no 3 e no 4, pode ser que tenha, mas é difícil às vezes localizar, né, esses nomes. O único registro que a gente tem aqui na casa, na área de recursos humanos, tem lá uma ficha, né, dos vereadores. Quando eles foram vereadores, tem a foto, tem algum... Acho que o Rodrigo, que é jornalista, foi lá, já viu esse material. E tem algumas informações bem pontuais, mas não tem material biográfico ali, né? Não tem referências ali que permitem que a gente faça um mapeamento das biografias. Mas eu acho que isso é algo que está por se fazer, né? Buscar essas biografias, buscar essas trajetórias. Eu acho que uma coisa que a gente poderia fazer a partir de agora, de repente, cada vereador deixar um relato autobiográfico ou do gabinete, deixar isso como um registro, né?
uma biografia dele, tudo. Tem o olhar dele sobre a vida, né, sobre a trajetória pessoal, mas deixar um relato biográfico que no futuro permite que a gente faça essas referências. Porque quantos vereadores passam por aqui? Quantas pessoas, né, passam por aqui? Pode... Eu perguntei isso porque a gente teve bastante contato há um tempo atrás, acredito ainda que ele esteja vivo, com o vereador Agenor Mônaco. É verdade, Agenor Mônaco. Ele participou da terceira, quarta e quinta legislatura. É. Era ligado à educação também, tem muitas falas dele. Ele vinha muito frequentar. Ele deve ter aproximadamente 100 anos hoje. Eu não sei se... Será que... 70 e tantos, 90 já. 80 é pouco. Porque faz 60 anos isso. Mas ele era novo na época. Ele era bem jovem, uns 20 e poucos anos, né? Ele era jovem na época. E ele frequentou aqui há um bom tempo. Ele até pediu, na época não tinha anais digitalizados, né? A gente disponibilizou para ele os discursos dele. Né? E ele falava pouco, né? É, bem lembrado. É bem lembrado. Eu acho que é um nome... Realmente, assim como tem ele, pode ter outros também. Eu acredito que, até a proposta da pesquisa foi, inicialmente, os anais, né? Que é a base mesmo ali do... E dali afloram outras... E aí encontrar essas pessoas, né? E à medida que a gente vai avançando no tempo, se a gente tiver condições de avançar nos volumes, né? Eu acho que aí vão se aproximando e encontrando cada vez mais. Mas você falou uma coisa fundamental, que não depende do seu trabalho, por exemplo, porque o custo hoje de você suportar na net depoimentos, etc. Eu mesmo tenho um site, eu faço pesquisa sobre história da imigração para São Paulo, tem um site que se chama Imigrações e História, onde eu deposito lá. Depois eu fiz um trabalho, alunos meus, no tempo em que trabalhava no Mackenzie, fizeram diversas entrevistas com imigrantes e a gente colocou lá nesse site. Está disponível, custa R$50 por ano. Quer dizer, colher os depoimentos dos deputados atuais é uma coisa que eu acho que pode ser do seu centro muito bem feito. Eu acho... bem nós viável. temos muitas ideias, né, Isabel? Vários projetos para serem tocados aí. Tem vários projetos, várias frentes, né? Como eu disse, Centro de Memória é algo novo, né? E tem essa questão das obras de arte também, que nós estamos... Tem aqui várias obras de arte espalhadas pela casa e que hoje estão recebendo uma atenção especial também. Então, são esforços aí para... Mas isso é interessante mesmo, pode falar. Mas, se me permite, eu acho que tem que ter uma preocupação, porque a gente está falando de modalidades de documentos diferentes. A história oral precisa de um conjunto de técnicas para captação, porque você colher o depoimento de alguém 40 anos depois, 60 anos, você está colhendo muito mais a história, a memória que ele recriou do que a história. Isso. Então, precisa de uma técnica, ou seja, a instituição tem que estar preparada. Marcos, precisa de alguém profissional que coordene esse tipo de trabalho. E o Bira é professor de história. Sim. Ele certamente conhece o livro do Paul Thompson, que é sobre memória. Isso daí ele tem um roteiro lá. A gente teve um curso, é uma pena. O Marcos é diretor da Universidade Mackenzie. Eu aqui vou fazer de público um pleito sobre um trabalho que eu fiz anteriormente. Eu tive uma optativa no curso de jornalismo durante um ano apenas, 2 semestres, em que a gente ensinava pesquisa para os futuros jornalistas. E a pesquisa não é algo, como você está exatamente dizendo nesse momento, não é algo aleatório, ela tem toda uma técnica, todo um conjunto de procedimentos e dali saíram trabalhos maravilhosos, nunca valorizados. Agora, mas o que eu acho assim, a gente trabalha às vezes muito com voluntarismo, sabe, essa coisa espontânea do sujeito que tem que aparecer, do depoimento que ele vai dar. E, Alexandre, talvez o meu pleito aqui é no sentido de entender que isso é um investimento que precisa de recurso, precisa de técnica, precisa de pessoal qualificado, porque senão fica a ideia assim, que um celular permite gravar um depoimento e aí você vai estar com esse material. Eu até fazer aqui uma provocação. Todo mundo hoje carrega muita memória no bolso e a gente tem pouca história. Então, assim, porque ter memória ou capacidade técnica de registrar memória não é a capacidade de fazer história. É o projeto com que essa memória é captada que vai fazer história.
Então, eu acho assim, talvez seja um passo na questão do centro de memória, como a Câmara Municipal pode incorporar essa memória, esses depoimentos, etc., de forma a sistematizar, de forma a ter um acervo online disponível, catalogado corretamente, indexado. Eu ofereço a metodologia que usei no curso esse a que me referi. Se você quiser, está disponível, eu passo a você como fazer a entrevista, que perguntas devem ser feitas, quais os procedimentos todos, isso eu coloco à disposição. A gente pensa assim, nós estamos numa fase, né, e as instituições estão passando por isso, de desafios de preservação, né? A gente pensa, por exemplo, a gente tem tratado aqui, né, a Beth sabe bem, né, sobre a questão de preservação digital, por exemplo. E o volume de documentos digitais que são produzidos e como garantir que esse material vai ser preservado ao longo aí de décadas e para gerações futuras, né? Então são desafios que envolvem muita técnica, né? E muito estudo e faz parte dessa questão cotidiana. É mais fácil você destruir uma memória desse gênero do que queimar um livro, né? Então você aperta um botão, dá um del em tudo. Porque tem as dificuldades de preservação dos documentos em papel, mas, por exemplo, os registros audiovisuais aqui da Câmara, né, as sessões que são gravadas, a preservação desse material demanda bem mais, né? É um desafio mesmo. Claro. Veja-se o que aconteceu com os arquivos da Atlântida, né? Boa parte deles se perderam. Com incêndio. E tem também um grupo de história oral na USP, né? Também, talvez também possa dar um subsídio. Um apoio, né? E tem também, eu consultei uma vez, porque eu estava trabalhando com juristas do início do século XX, um dicionário bibliográfico brasileiro. Esse dicionário eu consultei no arquivo da Assembleia Legislativa, lá no Ibirapuera. O próprio CPDOC tem um dicionário bibliográfico, 4 volumes. Hoje está tudo digitalizado e você entra direto. Enfim, são várias possibilidades, né? Mas precisa distribuir para os vereadores para eles saberem que os problemas que eles tratam hoje têm uma longa história. Sem dúvida. Alguma outra pergunta, gente? Está na hora de resolver, né? Está na hora de resolver. Mais alguém tem algum comentário a fazer? Alguma dúvida? Então acho que a gente pode... encerrando, eu só queria finalizar aqui agradecendo a presença de todos e dizendo que a despeito da gente estar fazendo o lançamento da edição digital, a gente conseguiu com o nosso setor de gráfica aqui que a gente imprimisse algumas edições, né, dos trabalhos, o que significa não que elas foram pensadas especificamente para serem impressas, então eventualmente vocês podem observar que a imagem não vai estar na melhor resolução. Mas aí a gente preparou isso para poder presentear os coordenadores, os autores e os presentes aqui. Então, vocês, se quiserem retirar exemplares da revista, vocês podem. A gente atrasou um pouco o lançamento. Tem os 3? Então, me parece que o 3º volume chegou, a gente teve um problema com a gráfica aqui. A gente estava competindo com eles para um evento que está acontecendo agora e a gente pediu 60 exemplares, eles tinham 1.500 para fazer. Só tinha 1.500 exemplares de outra publicação para fazer na mesma gráfica, então atrasou um pouquinho, mas a gente tem aqui do volume 3, justamente o volume aqui com a maior participação, a gente pode distribuir os trabalhos para quem estiver interessado. Nós estamos muito. Muito obrigado, gente, e boa noite. Obrigado. Obrigada.